Já se passou mais de um século desde que o Titanic tragicamente afundou, mas a história misteriosa deste navio supostamente inafundável continua a intrigar cientistas em todo o mundo. Avanços recentes em tecnologia, como câmeras robóticas, estão revelando os segredos há muito escondidos do navio afundado, lançando uma nova luz sobre seu destino misterioso. No Titanic, você não encontrará esqueletos. Os ossos realmente se dissolvem na água muito rapidamente naquela profundidade. Como um navio tão grandioso encontrou seu fim aquático em apenas algumas horas? Quais novos insights as câmeras robóticas revelaram sobre os segredos escondidos em seus destroços? Junte-se a nós enquanto descobrimos as verdades não contadas e as memórias emocionantes escondidas nos quadros de uma câmera antiga perdida no abraço do oceano. Os mistérios do local de descanso do Titanic. O Titanic colidiu com um iceberg na noite de 14 de abril de 1912, marcando um dos desastres marítimos mais mortais da história. A inquietação e a incerteza daquela noite trágica foram amplamente relatadas em inúmeros livros, filmes e documentários. Apesar dessas narrativas, muitos aspectos do que realmente aconteceu permanecem envoltos em mistério. Especialistas analisaram diligentemente os dados emergentes, esforçando-se para descobrir e explicar a extensão total do local de descanso do Titanic. O que eles descobriram foi um mapa abrangente do local do naufrágio, detalhando seus limites, campos de destroços e, mais notavelmente, os restos das duas seções principais do navio, a proa e a popa. A proa se estendia por mais de 500 pés de comprimento. Apesar de ter se separado do restante do navio durante o afundamento, grande parte de sua estrutura permanece notavelmente intacta. Essa preservação forneceu informações cruciais sobre a sequência de eventos que levaram à destruição do navio. Uma das descobertas mais extraordinárias foi o sedimento escurecido ao redor da proa, indicando onde ela fez contato inicial com o fundo do oceano. Através de um exame cuidadoso desses sedimentos, os pesquisadores puderam calcular com precisão a velocidade e o ângulo em que a proa desceu, oferecendo novas perspectivas sobre os momentos finais do Titanic. Enquanto muita atenção tem sido dada à proa do Titanic, os cientistas estão igualmente fascinados em explorar a popa do navio, localizada a aproximadamente meia milha de distância. Outro aspecto interessante da história reside na descoberta, em meio aos campos de destroços, de fragmentos do navio e artefatos que se espalharam durante seu afundamento. Um dos mistérios duradouros em torno do Titanic envolve as circunstâncias exatas de sua colisão com o iceberg. Apesar dos testemunhos oculares e dos registros históricos oferecerem algumas pistas, persistem incertezas quanto à extensão e localização dos danos infligidos ao navio. Numerosas expedições, incluindo 30 missões do explorador oceânico Robert Ballard, aventuraram-se ao local do desastre, mas a gás de 300 pés descrita no relatório do acidente de 1912 nunca foi localizada de forma definitiva. Essa diferença gerou debates entre historiadores e pesquisadores, com alguns questionando a precisão da narrativa oficial. Em meio a investigações contínuas, uma coisa permanece clara: a história do Titanic continua a se desdobrar. Recentemente, os pesquisadores analisaram fotos altamente detalhadas do naufrágio, revelando novos insights. Ao montar essas imagens em um design abrangente, os especialistas obtiveram uma visão sem precedentes da proa do navio, proporcionando uma nova perspectiva sobre seu destino trágico. Eles têm acesso completo à frente do navio, concedendo-lhes uma visão pessoal de seus restos assombrosos. Ao examinar os detalhes com cuidado, percebem a enormidade da cena. A imagem predominante revela um buraco na proa do navio, uma prova inegável do trágico fim do Titanic. Ao inspecioná-la mais de perto, perceberam que essa ruptura não foi causada pelo impacto inicial do iceberg, mas sim pela enorme pressão das profundezas do oceano ao longo do tempo. Essa revelação desafia suas expectativas, destacando as forças implacáveis que continuam a moldar o naufrágio. Explorações adicionais próximas à quilha do navio revelam mais pistas, placas com buracos onde os rebites antes as fixavam. Essa descoberta ressoa profundamente com sua busca por respostas. As evidências não se alinham perfeitamente com as teorias populares. O dano infligido pelo iceberg parece mais sutil do que se pensava anteriormente, afetando apenas uma fração da estrutura do navio. Ao aprofundar-se nos dados, calcularam que o Titanic afundou em aproximadamente 2 horas e meia após colidir com o iceberg. Esse breve período destaca a vulnerabilidade do navio uma vez comprometido. É uma realização sóbria que aguça seu foco na verdadeira sequência de eventos que levaram à queda do Titanic.
Sua investigação desmistifica um mito duradouro. Embora o iceberg não tenha rasgado uma brecha maciça no casco do navio, seu impacto causou danos suficientes para acelerar o trágico afundamento do Titanic. As profundezas da história. O navio a vapor Titanic, aclamado como o epítome do luxo e das maravilhas da engenharia, embarcou em sua primeira viagem em meio a muita publicidade e excitação. Na época, ele era o maior e mais elegante navio já construído, ostentando interiores luxuosos e comodidades de última geração. Seus engenheiros orgulhosamente o declararam inafundável, uma prova da imaginação humana e das habilidades tecnológicas. Construído no estaleiro Harland em Wolf em Belfast, o Titanic era uma maravilha de seu tempo. Mide 882 pés de comprimento e pesava mais de 46 mil toneladas. Sua grande escadaria, salões de jantar de primeira classe e até uma piscina aquecida eram apenas algumas das características luxuosas que a diferenciavam. O navio podia acomodar 2.435 passageiros e cerca de 900 tripulantes, com passagens para suas suítes de primeira classe custando até $4.350, uma quantia impressionante em 1912. O desastre aconteceu apenas 4 dias após o início da viagem. O Titanic colidiu com um iceberg nas águas geladas do Atlântico Norte. Apesar de receber múltiplos avisos de iceberg, o navio estava navegando próximo à sua velocidade máxima quando o vigia avistou o iceberg tarde demais para evitar a colisão. O iceberg bateu na lateral do navio, causando danos fatais ao seu casco. Em apenas 2 horas e meia, o majestoso navio afundou nas profundezas geladas, ceifando a vida de mais de 1.500 passageiros e tripulantes, em uma das tragédias marítimas mais mortais da história. A capacidade dos botes salva-vidas era tragicamente insuficiente para o número de pessoas a bordo, em parte devido a regulamentos de segurança marítima desatualizados. Consequentemente, muitos botes salva-vidas foram lançados apenas parcialmente cheios. O caos e a confusão daquela noite fatídica foram relatados em inúmeros registros históricos, mas a sequência precisa de eventos permanece envolta em mistério. Os relatos de testemunhas oculares variam e as interpretações históricas muitas vezes obscurecem a verdadeira história do que aconteceu a bordo do navio condenado. A banda continuou a tocar música para acalmar os passageiros enquanto o navio afundava, um detalhe comovente que se tornou lendário. Por décadas, o Titanic permaneceu intocado no fundo do oceano, um lembrete assombroso da vulnerabilidade da humanidade diante da força da natureza. Não foi até 1985, mais de 70 anos após seu naufrágio, que seu local de descanso final, aproximadamente 600 quilômetros ao largo da costa de Terra Nova, foi descoberto. A destruição do Titanic, envolta em escuridão e águas geladas, contou a trágica história do outrora majestoso navio. Apesar de inúmeras expedições, muitos dos segredos do Titanic permaneceram ocultos sob as ondas. A tarefa de desvendar esses mistérios, especialmente a uma profundidade de 12.000 pés, era assustadora. Até mesmo exploradores experientes encontraram dificuldades para navegar pelos destroços espalhados por uma paisagem subaquática árida. Em 2010, uma expedição inovadora chamada Projeto de Mapeamento do Titanic embarcou em uma missão para finalmente desvendar esses segredos. Esse esforço ambicioso foi liderado por uma equipe diversificada de cientistas, engenheiros, historiadores e aventureiros. Seu objetivo era criar um mapa abrangente do local do naufrágio usando tecnologia subaquática de ponta. Eles implantaram veículos submarinos independentes e veículos operados remotamente para reunir uma quantidade notável de dados e fotografias dos destroços. A missão foi repleta de dificuldades. A equipe teve que enfrentar as profundezas perigosas e capturar imagens de alta qualidade nas águas turvas. Sua determinação nunca vacilou. Unidos por uma paixão comum por descobrir a verdade sobre os últimos momentos do Titanic, perseveraram através de cada obstáculo. Artefatos terríveis. Os artefatos descobertos no local do naufrágio do Titanic oferecem insights profundos sobre os trágicos eventos daquela noite inesquecível de abril. Entre esses tesouros estão estátuas intrincadas, lustres elegantes e até os sinos de bronze do navio. Cada item não só proporciona um vislumbre da vida cotidiana a bordo do Titanic, mas também serve como evidência crucial para arqueólogos forenses. Alex Kinglerhofer conecta cuidadosamente esses artefatos a indivíduos específicos, permitindo uma compreensão mais profunda das histórias pessoais dos passageiros do Titanic. Por exemplo, um relógio de bolso recuperado do fundo do oceano pertencia a Thomas William Solomon Brown, um hoteleiro sul-africano cuja vida foi tragicamente interrompida.
Apesar de sua morte prematura, sua esposa e filha continuaram a honrar sua memória com força e resiliência. Outros itens recuperados, como diários e pertences pessoais, iluminam as esperanças e os sonhos de passageiros como Samuel Andrew, um jovem de 17 anos viajando sozinho para a América. Seus livros escolares e notas manuscritas refletem suas aspirações, abruptamente interrompidas naquela noite fria de abril. À medida que a equipe se aprofunda nas vidas de indivíduos como Andrew, eles desenterram uma coleção de artefatos que trazem à tona vislumbres pessoais de seus momentos finais a bordo do Titanic. Entre esses relicários estão os livros escolares de Andrew, rapidamente embalados, cujas páginas ainda estão levemente marcadas com a antecipação de uma jornada que foi inesperadamente interrompida pelo impacto gelado do iceberg. Esses itens não apenas simbolizam sonhos despedaçados, mas também servem como lembretes tristes das histórias humanas entrelaçadas na tragédia do Titanic. Em sua detalhada análise da destruição, os investigadores visam resolver mistérios duradouros em torno do naufrágio do navio. Dados recentes da destruição desafiam teorias anteriores, revelando uma sequência de quebra mais severa do que se imaginava anteriormente. Pintam um quadro angustiante da integridade estrutural do Titanic cedendo sob a enorme pressão do naufrágio, apresentando uma narrativa mais clara de suas horas finais. Apesar dos avanços na tecnologia e na pesquisa histórica, uma pergunta assustadora permanece sem resposta. Por que o navio supostamente inafundável sucumbiu às profundezas do Atlântico? Esse mistério continua a impulsionar a investigação em andamento, com cada artefato fornecendo uma nova perspectiva e insinuando possíveis respostas. À medida que Alex e sua dedicada equipe analisam essas descobertas, eles são impactados não apenas pela escala do desastre, mas também pela resiliência e espírito daqueles que pereceram. Descida trágica do Titanic. O naufrágio do Titanic em 1912 permanece como um símbolo duradouro de tragédia humana e falha de engenharia. À medida que o majestoso navio afundava nas águas geladas do Atlântico Norte, ele se partiu em duas seções distintas, a proa e a popa. Apesar de ambas as seções terem descansado no fundo do oceano, suas jornadas foram bem diferentes. A proa desceu de forma relativamente ordenada, auxiliada por sua forma aerodinâmica e seu impulso para frente. Em contraste, a popa, mais pesada e menos aerodinâmica, sofreu uma destruição selvagem. Relatos de testemunhas oculares de sobreviventes e investigações posteriores revelaram que a popa girou e oscilou descontroladamente enquanto caía em direção às profundezas. Esses movimentos confusos submeteram a popa a imensos estresses estruturais, causando torções e fraturas antes de cair quase a meia milha de distância da proa. Mergulhadores que exploraram o naufrágio descobriram evidências dramáticas da terrível destruição da popa. Grandes pedaços do outrora poderoso navio se soltaram durante sua queda caótica, espalhando destroços pelo leito do mar. Esse campo de destroços, com sua mistura de fragmentos grandes e pequenos, conta uma história assustadora do violento fim do Titanic. Além disso, análises científicas do local do naufrágio revelaram mais informações sobre os momentos finais do Titanic. As diferentes taxas de descida entre a proa e a popa não se deveram apenas às suas formas, mas também à integridade estrutural de cada seção. A construção mais pesada da popa e a distribuição desigual de peso contribuíram para sua descida rápida e desordenada. Além disso, as pressões exercidas sobre o navio enquanto afundava provavelmente desempenharam um papel crucial em sua quebra. À medida que o Titanic descia pela coluna de água, a pressão crescente da água teria piorado qualquer fraqueza estrutural. Esse evento, juntamente com as enormes forças geradas pela destruição rápida do navio, sem dúvida aceleraram seu fim. O bombardeio incessante de forças, aliado à separação de suas seções, levou à destruição da popa, enquanto a proa permaneceu relativamente intacta. Estudos recentes iluminaram cenários diferentes sobre as condições da proa e da popa ao atingir o fundo do oceano. Apesar desse progresso, questões cruciais sobre a quebra do navio permanecem sem resposta. Teorias iniciais propuseram que o Titanic se partiu em duas ao emergir, enquanto a proa afundava e elevava a popa no ar. Novas evidências desafiam essa visão, obrigando os investigadores a reavaliar as circunstâncias por trás do naufrágio do navio. Determinar a hora e o local exatos do naufrágio do Titanic exige um exame detalhado dos destroços espalhados no leito do mar e uma análise extensa das filmagens de câmeras robóticas. Cada item recuperado e documentado do fundo do oceano oferece pistas vitais que podem ajudar a reconstruir a sequência de eventos que levaram ao trágico fim do Titanic. Por exemplo,
A descoberta de escotilhas intactas ou fragmentos da grande escadaria pode fornecer insights sobre como o navio se partiu e afundou. Os investigadores estão determinados a desvendar o mistério em torno dos momentos finais do navio por meio do registro sistemático e da análise minuciosa de cada peça de evidência. Esse esforço visa trazer um encerramento para um dos desastres marítimos mais tocantes da história. A seção da popa do Titanic, que foi encontrada separada da proa, está significativamente mais danificada, indicando uma separação violenta, provavelmente agravada pela enorme pressão ao afundar até o fundo do oceano. Além de analisar evidências físicas, os cientistas empregam modelos científicos e simulações para replicar a descida e a destruição do Titanic. Ao combinar dados de diversas fontes, registros históricos, relatos de testemunhas oculares, tecnologias de ponta, os pesquisadores buscam uma compreensão abrangente dos eventos em torno do naufrágio do Titanic. Eles também consideram fatores como correntes oceânicas e a integridade estrutural dos materiais do navio sob pressão extrema, aprimorando sua compreensão dos momentos finais do Titanic. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Descoberta de um tesouro histórico, nos profundos e turvos abismos do Atlântico, onde o Titanic encontrou seu trágico destino, uma equipe de exploradores de águas profundas fez uma descoberta surpreendente. Um corrodido cofre metálico contendo os remanescentes do lendário navio foi encontrado. Dentro dele, preservada contra todas as probabilidades pela fria e pressurizada escuridão, estava uma antiga câmera. A excitação e o interesse se misturaram enquanto eles extraíam delicadamente a câmera de sua tumba aquática. Será que ela ainda conteria fotografias depois de mais de um século submersa? Com mãos trêmulas, eles abriram o fecho enferrujado e desenrolaram cautelosamente o filme. A primeira imagem se desenvolveu lentamente, revelando uma visão assustadora da grande escadaria do Titanic, adornada com remanescentes fantasmagóricos de opulência. Os próximos quadros mostravam cenas sombrias de corredores abandonados, congelados no tempo. Mas foram as últimas fotografias que enviaram calafrios por suas espinhas. Ali, no meio da escuridão, estavam rostos congelados em medo e tristeza, passageiros capturados nos momentos finais de caos. Suas expressões contavam histórias de tragédia e perda. Uma imagem capturou um bote salva-vidas sobrecarregado e à deriva, enquanto outra mostrava a proa do navio desaparecendo no abismo. Essas não eram apenas fotografias, eram janelas para uma noite de horror inimaginável. Cada imagem sussurrava sobre o drama humano que se desenrolou naquela noite fatídica. O desespero, a bravura e os corações partidos. De quem eram as mãos que seguraram a câmera que testemunhou uma das maiores tragédias marítimas de todos os tempos? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo. Ecos de heroísmo. Naquela noite assustadora, quase 700 indivíduos desafiaram as probabilidades e sobreviveram em meio à comoção e desespero que devastaram o Titanic em seu naufrágio. À medida que o majestoso navio encontrava seu túmulo aquático, ele levava consigo histórias de coragem, tragédia e resiliência humana que continuam a ecoar mais de um século depois. A queda do Titanic permanece um tema de intensa atenção e paixão entre historiadores e cientistas, com cada descoberta oferecendo novos insights sobre a tragédia que se desenrolou, contribuindo para seu eventual afundamento. Durante 2 horas e 40 minutos relatos de testemunhas sobreviventes descrevem vividamente o caos e o terror a bordo enquanto o navio inafundável sucumbia às águas geladas do Atlântico Norte. Apesar da passagem do tempo, artefatos recuperados do fundo do oceano, como pertences pessoais e componentes do navio, continuam a fornecer conexões emocionantes com os indivíduos e eventos daquela jornada fatídica. Um dos mistérios mais duradouros envolve a divisão do Titanic enquanto ele afundava. Enquanto a seção da proa permanece relativamente intacta e serve como um memorial solene à grandeza do navio, a seção da popa está fragmentada em várias peças após o impacto com o fundo do oceano. Essa ruptura tem gerado debates e pesquisas contínuas sobre a integridade estrutural do navio e as forças em jogo durante seus momentos finais. A parte traseira do Titanic encontra-se em desordem, um testemunho torcido das poderosas forças que fizeram a grandiosa embarcação sucumbir. Este contraste marcante despertou curiosidade e levou a várias teorias sobre os últimos momentos do Titanic. Os estudiosos montam cuidadosamente o quebra-cabeça de sua queda em meio aos destroços espalhados, testemunhando a força implacável do desastre. Desvendar o mistério do naufrágio do Titanic tem sido uma tarefa monumental para os investigadores, especialmente dada a condição fragmentada da parte traseira do navio.
pesquisadores descobriram uma pista crucial preservada no leito marinho, uma grande impressão que marca a descida turbulenta da popa. Essa impressão distinta oferece insights significativos sobre os eventos que levaram à colisão do Titanic com o fundo do oceano, lançando luz sobre detalhes como a velocidade e o ângulo do impacto que selaram o destino do navio. Essa rápida descida infligiu danos fatais à estrutura do navio, causando sua divisão enquanto despencava em direção ao leito marinho, a quase 4 quilômetros abaixo da superfície. A causa exata dessa falha estrutural permanece um tema de debate entre especialistas. Algumas teorias sugerem que a alta pressão da água exerceu forças tremendas sobre o casco do navio, enquanto outras propõem que a turbulência violenta sob a água rasgou a embarcação de dentro para fora enquanto ela afundava. Em sua busca para reconstruir os momentos finais do Titanic, cada item oferece vislumbres emocionantes sobre as vidas dos passageiros e tripulantes que encontraram seu destino naquela trágica noite. A análise contínua desses artefatos continua a lançar luz sobre a dimensão humana do desastre. Através de um exame meticuloso e documentação, os arqueólogos forenses têm armazenado milhares de itens, reconstruindo cuidadosamente a linha do tempo dos eventos que levaram ao naufrágio. Apesar dos avanços significativos, uma pergunta crucial permanece sem resposta. Exatamente quando o Titanic se partiu, investigadores examinaram o campo de destroços ao redor do local do naufrágio em busca dessa resposta. O que encontraram foi uma vasta extensão de destroços espalhados pelo fundo do oceano. Em meio a esses detritos espalhados, descobriram pistas-chave que, em última análise, resolveriam o caso. Ao examinar cuidadosamente a distribuição dos destroços e avaliar a condição de várias partes do naufrágio, os investigadores montaram a sequência de eventos que levaram à queda do Titanic. Eles concluíram que o navio provavelmente se partiu pouco antes de afundar, com suas seções de proa e popa repousando a vários quilômetros de distância no leito marinho. Cada novo artefato recuperado do Titanic atua como uma peça de quebra-cabeça perdida, oferecendo novos insights sobre como e por que esta embarcação icônica se desintegrou. Durante anos, acreditava-se amplamente que o Titanic se partiu em duas partes na superfície, à medida que sua proa afundava, fazendo com que a popa se erguesse até não poder mais sustentar seu peso. Segundo essa teoria, a enorme pressão esmagou o meio do navio, levando à separação da proa e da popa. À medida que novas evidências surgiam, essa ideia foi questionada. Examinando como os destroços se dispersaram do navio afundado, os pesquisadores buscaram obter uma compreensão mais precisa do que ocorreu naquela noite fatídica. É uma visão incrivelmente tocante e emocional ver tudo espalhado ali no leito marinho, observou o conservador-chefe Alex Klingelhofer. Cada artefato recuperado dos destroços conta um conto visual único do desastre. Por exemplo, um relógio de bolso encontrado em meio aos destroços pertencia a Thomas William Solomon Brown, um hoteleiro sul-africano que pereceu na tragédia, enquanto sua esposa e filha sobreviveram. Da mesma forma, alguns passageiros deixaram para trás relatos escritos de suas vidas que permanecem legíveis mesmo após um século submersos. Um caderno pertencente ao passageiro de terceira classe Edgardo Samuel Andrew foi encontrado perto da popa do navio, no campo de destroços. Andrew, viajando sozinho para a América, deixou para trás livros escolares e ensaios que fornecem uma visão comovente sobre as vidas de jovens que buscavam esperança e oportunidade. À medida que os pesquisadores vasculham cuidadosamente os destroços, enfrentam o desafio de examinar inúmeros artefatos, cada um com o potencial de desvendar a história humana por trás do desastre, uma narrativa muitas vezes obscurecida pela história. Pessoas comuns como nós, pondera Klingelhofer, tendem a desaparecer no mosaico arqueológico antes que possamos tirar conclusões. Apesar desses obstáculos, a equipe permanece resoluta em sua busca pela verdade. Uma certeza emerge: o Titanic não se partiu simplesmente em dois na superfície. Em vez disso, evidências sugerem que o evento horrível ocorreu mais profundamente nas águas. A expedição produz uma riqueza de dados, oferecendo aos pesquisadores uma nova perspectiva e revelando pistas anteriormente negligenciadas. Cada evento do desastre deixou sua marca nos destroços e no leito marinho, destacando como essas descobertas estão desvendando os mistérios duradouros do Titanic. Elas trazem clareza aos eventos daquela noite fatídica em detalhes notáveis. Embora os investigadores tenham consideravelmente aprimorado sua compreensão da história do Titanic, um mistério central permanece. O que está por vir? O navio icônico após um século abaixo das ondas, as características majestosas do Titanic estão lentamente mas de forma constante, desaparecendo.
O navio está desaparecendo mais rápido do que se esperava. Um pesquisador experiente do Titanic, que testemunhou pessoalmente as transformações dramáticas no local do naufrágio nos últimos 30 anos, Naru, conta como a lacuna entre o convés A e o convés B do navio, que antes tinha um espaço de 3 metros, está diminuindo. Este processo de decadência é particularmente acentuado devido às profundezas do oceano, onde os níveis de oxigênio são extremamente baixos. Curiosamente, os pesquisadores observaram padrões incomuns de ferrugem, conhecidos como rusticles, formando-se na superfície do navio. Essas formações aceleraram o processo de decomposição, colocando as peças restantes do Titanic em risco de serem perdidas para sempre. Apesar do desgaste de cada artefato, cada descoberta no local do naufrágio conta uma história de esperança, coragem e tristeza. Cada relíquia representa uma peça crucial em uma vasta coleção de informações que nos ajudam a entender um dos desastres marítimos mais inesquecíveis da história. Esses remanescentes servem como lembretes comoventes da importância de preservá-los para as futuras gerações. Cada artefato, apesar de seu estado, contém uma narrativa que contribui para a história mais ampla do Titanic, oferecendo percepções inestimáveis sobre os eventos e as pessoas envolvidas na tragédia. O que você acha da descoberta de câmeras antigas no fundo do oceano, revelando fotografias assustadoras do Titanic? Compartilhe seus pensamentos conosco na seção de comentários abaixo. O mistério da degradação. Nas décadas desde sua descoberta, o Titanic passou por uma transformação profunda. Uma vez um majestoso navio navegando pelos mares, agora se tornou um casco corroído e carregado de destroços. Apesar de inúmeras expedições para estudar o naufrágio, sua contínua deterioração é alarmante, levantando sérias preocupações sobre seu destino final. Especialistas do Titanic, como Paul Rinar, têm documentado cuidadosamente a deterioração constante do navio por mais de 30 anos. Eles testemunharam pessoalmente as mudanças impressionantes à medida que a estrutura outrora grandiosa desmorona diante de seus olhos. Seções dos convés superiores desabaram significativamente, com partes agora sobrepostas perigosamente, representando uma ameaça a tudo ao seu redor. O que impulsiona essa deterioração acelerada é intrigante. O metal submerso em águas oceânicas profundas enferruja lentamente devido à falta de oxigênio. O Titanic está adornado com formações peculiares conhecidas como rusticles. Essas formações, apesar de se assemelharem à ferrugem, são criadas por organismos microscópicos, bactérias que prosperam no ferro e minerais do navio. Esses scavengers microbianos aceleram a desintegração do navio, adicionando mistério e urgência ao seu processo de preservação. Lori Johnson, uma especialista líder em rusticles do Titanic, dedicou muitos anos para desvendar os mistérios dessas formações impenetráveis através de investigações minuciosas e extensas pesquisas. Ela descobriu que os rusticles são preenchidos com uma rede complexa de dutos e túneis, servindo como lar para várias coleções de bactérias que desempenham um papel crucial no processo de degradação gradual do navio. Os rusticles, nomeados por sua aparência semelhante a icicles, não são apenas formações simples de ferrugem. São estruturas dinâmicas e vivas compostas por óxidos de ferro e outros minerais combinados com uma variedade de espécies bacterianas que trabalham juntas em uma relação simbiótica. Essas bactérias formam biofilmes, criando um microecossistema que acelera o processo de corrosão. Uma das descobertas mais surpreendentes é que algumas dessas bactérias são anaeróbias, o que significa que prosperam em ambientes sem oxigênio. Em vez de usar oxigênio para energia, elas extraem ferro e minerais do naufrágio, sustentando-se e se multiplicando rapidamente. Essas bactérias atacam o Titanic como um exército implacável, lentamente mas seguramente consumindo o navio e deixando um rastro de destruição. À medida que os cientistas mergulham mais fundo nos mistérios dos rusticles do Titanic, enfrentam uma realização alarmante. O destino final do navio já está escrito. Em 500 anos, o Titanic ainda pode parecer muito com o que é hoje, mas em 1000 anos, poderia não passar de um monte de ferrugem no fundo do oceano. Apesar dessa deterioração inevitável, um debate acalorado continua entre os guardiões do Titanic e os descendentes daqueles que pereceram a bordo. Deveriam ser feitos esforços para preservar e manter os restos do navio, ou deveriam ser deixados às forças naturais do oceano? Alguns advogam pela recuperação de artefatos para honrar a memória dos perdidos, acreditando que preservar essas relíquias é uma forma de prestar homenagem às vítimas. Outros argumentam que o Titanic é um local sagrado de sepultamento que deve ser deixado intocado.
O peso desta decisão repousa pesadamente sobre os ombros daqueles encarregados de preservar o legado do Titanic. Eles devem navegar pelo delicado equilíbrio entre respeitar o passado e permitir que a natureza siga seu curso, sabendo que suas escolhas moldarão como as futuras gerações lembrarão este ícone histórico. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.